Neemias, capítulo 8. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem. Se ajuntou na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias, e Sema, e Anaías, e Urias, e Uquias, e Maazéias, e à sua mão esquerda, Pedaías, e Misael, e Malquias, e Assum, e Asbadana, e Zacarias, e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as mãos, e inclinaram-se, e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Aleluia. E Jésua e Bani, e Serebias, e Jamim, e Acube, e Sabitai, Odias, Mazéias, Quelita, e Azarias, e Josabade, e Anã, e Pelaías, e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto, e leram o livro da lei de Deus, e declarando-o, e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. E disse-lhes mais, ide, e comei gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Glória a Jesus, palavra de Deus, que Ele sim confirme todas as suas palavras que tem para nós nesta noite. São somente elas que queremos ouvir. Quem concorda, diga amém. Tome assento. Nós vamos prosseguir falando do avivamento bíblico, que precisamos para esses dias. Já falamos muita coisa, terminamos falando sobre o arrependimento, que é o elemento chave que abre tudo, todas as portas, tudo que você precisa dos céus, começa com arrependimento. Amém? Amém ou não? Amém. Quem vai prestar atenção? E quem vai ficar conversando na hora da mensagem? Ninguém? Certeza? E que bom então, glória a Deus. Vamos falar um pouco sobre o avivamento no tempo de Esdras e Neemias. Com esse pouco tempo que temos, nós vamos estudar daqui para frente alguns avivamentos. E nós vamos notar algumas coisas que se repetem nos avivamentos e que, se nós queremos o avivamento, temos que praticar essas coisas também.
Nós lemos aqui um dos maiores avivamentos ocorridos nos tempos bíblicos do Antigo Testamento. Os estudiosos dizem que 12 quilômetros de distância, onde estava esse povo avivado reunido, se ouviu o barulho da alegria do povo de Deus. 12 quilômetros de distância, ouvir o barulho da alegria do povo. Irmãos, e que alegria é esta? É porque eles estavam avivados. Eles estavam chegando de um cativeiro. Eles passaram 70 anos, precisamente 73 anos em cativeiro. A lamentação, a angústia foi muito grande, tudo que passaram, né? Se você ler o livro de Daniel, você vai ver coisas que aconteceram nesse tempo, Ezequiel, etc. Então, esse povo, eles tinham uma promessa, né? Deus havia usado, entre outros profetas, Jeremias, principalmente, que o povo de Israel seria entregue na mão dos caldeus, e que eles passariam 70 semanas nesse exílio. E o povo, mesmo vendo tudo que Deus estava falando, não quiseram ouvir a voz que Deus estava usando, que era a voz de Jeremias, o profeta. Colocaram Jeremias para correr, colocaram Jeremias num buraco, quiseram matar Jeremias, disseram que Jeremias estava do lado dos inimigos e inventaram tanta coisa para não ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente canta hinos como este que nós cantamos, não é? Se eu não te ouvir, eu morro. E é uma verdade tão forte, tão profunda. Mas muitas vezes o pior é, nós ouvimos e não damos crédito. A gente ouve, mas não atende. A gente ouve, mas não obedece. O povo está indo passar 70 anos exilado porque ouviu e não obedeceu. Porque mataram os profetas, perseguiram os profetas, queriam ouvir só os enganadores. Não está repetindo essa história hoje? Você vai para pessoas que falam heresias na internet, eles têm 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de seguidores. Aí você vai num pastor piedoso, num homem de Deus que você conhece, que o Brasil às vezes conhece, poucos seguidores. E quem está seguindo os milhões que estão seguindo o outro? Pessoas que se dizem crentes. Você vai para... Eu estou falando das pessoas que trabalham com internet, viu, irmão? Eu não trabalho com internet, eu só coloco postagens lá, vez ou outra, quando Deus está me inspirando e etc. Estou falando com pessoas que estão ali, que se gastam, que estudam Bíblia junto com isso. Às vezes, pessoas que têm um conhecimento no grego maravilhoso, no hebraico, seguidores desse tamanho, o cara que fala besteira, 5 milhões de crentes seguindo. É uma discrepância, um negócio esquisito, não dá para entender. Ainda mais eu, porque na minha época não tinha tantos cursos como tem hoje, eu saía correndo atrás dos cursos, atrás de seminários, como fazer, etc. Hoje você tem coisas sérias à sua disposição. E outra coisa, né, você vai lá num pinguim, vou falar pinguim aqui, para inventar um nome de alguém que está no mundo, certo? Você vai lá num pinguim fulano de tal, tem um punhado de crente seguindo o cara que fala besteira, o cara que é ateu. Não estou falando para discriminar quem é ateu, quem é idólatra, nada disso eu estou falando. Estou falando que andarão dois juntos se não tiver de comum acordo. A gente anda, a gente caminha junto, com pessoas que professam a mesma fé. Os outros a gente ama, a gente ora, mas intimidade é para domésticos da fé. Por isso que tem muita gente se perdendo. Aí começa a ouvir a cantora mundana falando, nossa, que ela é inteligente. Ela é inteligente, mas não tem sabedoria. Porque sabedoria só tem quem tem Deus. E essa inteligência está desviando muita gente, desviando muitas pessoas.
mudando a forma de pensar de muitas pessoas, porque elas ainda não tiveram, muitas vezes, aquele encontro naquela área da vida que deveriam ter com Deus, ainda não tiveram. Nós, às vezes, tivemos encontros maravilhosos com Deus em muitas áreas, mas tem áreas vulneráveis. E se você pega essa área vulnerável e se envolve com alguém que tem sabedoria maligna, aí acabou. Essa área destrói as outras. Então, meus irmãos, esse tempo, né, o povo ouvia, mas não dava crédito. E aí, a pessoa que falava a verdade, na verdade estava à contramão. Porque tinha 100 profetas falando uma coisa, e agora só surge um falando o contrário. É a mesma coisa de eu falar para você aqui, ó, Jesus vai voltar. Aí surge 1000 teólogos dizendo que não existe isso. Mas o pastor Lindomar está certo, sozinho, e 1000 está errado? Ao invés de consultar as escrituras, para de fato descobrir o que está certo e o que está errado. Coisa que eles fizeram aqui quando voltaram. Mas por que eles foram para o exílio? Pelo desprezo à palavra. Pelo desprezo às direções que Deus estava dando. Tem pessoas que têm a capacidade de ouvir contra pecado o ano inteiro, mas não conseguem confessar um dos tantos. Não se arrepende. Diz que tem medo de confessar, mas não tem medo de ir para o inferno com o pecado. De que a gente tem que ter medo? De ir para o inferno. Perder Jesus, irmão. Inferno é vida eterna sem Deus. Então, tudo que a gente tem que fazer para resolver nossos problemas, que façamos. Aí os outros querem sair da igreja, porque a igreja é muito séria, não precisa ser tão rigorosa assim não. É a mesma história. Eu acho que não precisa. Eu não concordo. Eu não sei o quê. Vamos estudar a Bíblia. Vamos ver se a palavra é isso ou não. Começa a fazer uma pesquisa de campo, para você tirar dúvidas, porque tem muita gente falando muita coisa, sim ou não? Pastor fala aqui, aí você vai para a internet, o cara lá desprega e você crê mais na internet do que no que o pastor fala. Muitas vezes é assim. Faz uma pesquisa de campo. Escolhe 10 pessoas que realmente tiveram um encontro com Deus. Escolha 10 pessoas que realmente tiveram encontro com Deus. Você olhou para a vida dessa pessoa, ela está liberta, ela tem aliança com Deus, ela tem um testemunho de vida. E pergunte para essas 10 pessoas o que é andar com Deus. O que é o prazer da alma dela com relação a Deus. Você vai ver que é tudo igual. Agora tem gente carnal querendo descobrir uma forma de servir a Deus de uma maneira mediana, no meio termo. E eles conseguem argumentos fantásticos para isso. Só que quem encontrou Jesus não aceita isso. Porque o segredo não está primeiro na minha inteligência, mas está primeiro na experiência com o Deus da palavra e com a palavra desse Deus, as duas coisas. Tem muita gente, teólogo, que estudou bastante, conhece muita coisa, ele vai citar para você os textos no grego, se tiver no hebraico, vai citar no hebraico, se tiver no arcádico, vai citar no arcádico, se tiver no aramaico, vai citar no aramaico, são línguas que estão aqui na Bíblia, vão citar, mas não tem uma vida de piedosos, de alguém que anda com Deus. Tem camarada aí que, os camaradas, eles entendem de tudo e mais um pouco do que eu estou falando, mas o cara é fã de Led Zeppelin e gosta de ouvir Pink Floyd, mas não sei o quê. Ué, pastor, é pecado? Não é questão de ser pecado. Quem tem encontro com Deus não vai mexer com rock.
desses camaradas, sabendo que eles estão falando nas letras das composições e quais são as origens destas composições. Como assim? Nós somos um povo transformado. Agora, o que aconteceu com esse povo aqui, com tantas profecias e tantas coisas? Eles não deram crédito, e aí acontece que eles vão ser levados em cativeiro. Jerusalém vai ser desfilhada. A grande e populosa Jerusalém, em Lamentações 1, outrora tão populosa, agora está desfilhada. A rainha se torna escrava, diz Jeremias. Há lamentações nas ruas, há fogo e fumaça, e casas por terra, e família chorando a morte de tantos. Por quê? Porque não deram crédito à voz de Deus. Se eu não te ouvir, eu morro. Essa é a questão. E Deus tem falado conosco tanta coisa para a gente mudar, para a gente fazer. Sim ou não? Deus tem falado de vida de oração. A gente levanta 21 dias de oração, de jejum 24 horas. E eu louvo a Deus porque tem muita gente nesse jejum 24 horas. E glória a Deus. E eu fico feliz por isso. Outros estão 12 horas, porque é a primeira experiência e querem começar por aí, glória a Deus também. Outros não podem por saúde, mas queria fazer, mas não pode mesmo, tem que ser só o tempo, 1 hora só, está bom demais, Deus vai receber, ou 2, depende da possibilidade, sem sacrificar os remédios e as coisas que não pode, não é? Já explicamos isso aqui. Então nós estamos de certa forma ativos, glória a Deus, mas a maioria das igrejas não estão. Não estão. Tem outras sérias que estão, e glória a Deus por isso, mas a maioria não. Então, nós aqui, preste bastante atenção, nós aqui e as outras que estão fazendo, estão sérias também, levantadas, temos que vigiar triplicado. Porque o diabo não quer destruir as que já destruiu, ele quer destruir as que estão de pé. Então, tem que ter um propósito, tem que ter uma vigilância, tem que amar de verdade, tem que perdoar de verdade, tem que ser pessoas honestas. Bater nas costas do pastor, já está pensando em sair da igreja tem tempo, e toda vez que bate as costas, a gente muitas vezes vai saber. Aí sai da igreja, dentro da igreja elogia, que a igreja é tudo, mas aí sai falando mal. Meu Deus, que tristeza, né? Uns são de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo. É normal, é normal. E todos os 3 são de Deus. Agora a gente não pode criar grupos e começar a falar coisas e criar dissensões como aconteceu em Corinto. É bom demais admirar alguém, né? Eu admiro os pastores que eu passei por eles, eu passei por eles, né? Ou que passaram na minha vida, que foram meus pastores, né? Cada um da sua forma, o outro amoroso, o outro rigoroso, um amoroso demais, o outro rigoroso demais. Meu Deus, que coisa boa ter passado por esses 2. Dá para equilibrar. E eu peguei o melhor, né? O outro é um evangelista de primeiro. Como foi bom ter sido presidente da DONEP por 2 anos e depois capelão por 2 vezes, eu acho. Aprendi mais ainda sobre missões, ao invés de ficar sentado no banco falando mal e colocando crítica nas pessoas que estavam liderando a minha vida. Como foi bom ter um encontro com Deus, porque Deus não me deixa criticar pessoas. Está aqui minha família que sabe tanto que eu sou rigoroso, até eles vão brincar lá em casa, eu falo, cuidado, isso não, porque Deus me deu essa graça, de não tocar nas pessoas, meu Deus, mas aí a igreja parece que ela se tornou fiscal, eu fico aqui, mas não sei não, hein? Só até tempo, porque não sei o quê, que anarquia é essa? Que tipo de cristianismo é esse? Então,
esse povo aqui, eles vão para o exílio, porque eles não estavam para ouvir Deus, eles estavam para escolher um estilo de vida e uma forma de viver. E queridos irmãos, se a gente quer ter Deus, escuta por favor, se a gente quer ter Deus, a primeira coisa é negar a si mesmo. Eu já falei sobre isso aqui, eu não sei, já falei sobre negar a si mesmo? Fala, todo dia o senhor fala, pastor. Meu Deus, se não negar, não funciona. Você vai ficar angustiado, não vai gostar da igreja mais, vai ficar pesado. Meu Deus, parece que eu estou no meio de um ambiente que não é meu mais. Como assim, pastor? Porque para mim essas coisas são tão puras e simples, que Deus fez isso na minha vida. E eu não quero que você tenha o meu testemunho, eu quero que você também não me imite, mas imite Jesus. Aí você vai ver que o padrão é maior ainda, e muito maior, e incomparável, porque Deus nos chama para imitar Jesus, e eu preciso melhorar, e você precisa melhorar, sim ou não? Mas aí a gente não ouve, o exílio vem, aí eu fico imaginando as pessoas de fé, Rosa Dias, quando os caldeus entrarem em Jerusalém, Deus vai guardar minha casa, e Deus não guardou. Eles tinham fé que Deus ia guardar, e deveriam ter essa fé mesmo, só que a negligência dos outros, tirou a guarda de Deus daqueles. Deus poupou vidas, Deus usou situações, mas as casas de fiéis caíram. Daniel, a família de Daniel morreu. Daniel era eunuco. Imagina o preço, por causa da negligência dos outros. Vamos nos unir, meus irmãos. Vamos buscar o avivamento dos céus. O avivamento cura tudo. Vamos amar a igreja que a gente faz parte. Vamos amar os irmãos que estão entre nós, os que erram muito, os que erram pouco e os que erram quase nada. Vamos amar todos. Vamos ajudar a todos. Esse povo não ouviu. E aí daqui um pouco, chegou tudo isso. Lamentações. E aí Jeremias usa uma expressão, 3:29, né? De lamentações. Põe a boca no pó. Talvez haja esperança. Ainda haja esperança. Então vamos buscar o Senhor. Pega essa caneta aí, meu filho. Vamos buscar o Senhor. Thank you. Para que a gente não precise de exílio. Vamos ser curados antes do exílio. Como ser curado antes do exílio, pastor? Antes dos caldeus, antes que os inimigos façam alguma coisa. Ouça a voz de Deus e coloque em prática. Coloque com pureza. Ai, pastor, eu ouvi um estudo que a gente não precisa perdoar, porque a pessoa provou por A mais B que não precisa perdoar. Esse estudo te convenceu porque você não quer perdoar. Só que, só de eu olhar para um Jesus que me perdoou e tentar guardar um perdão no meu coração, não consigo. Não preciso nem de ler na Bíblia. Deus quer que a gente perdoe porque Ele quer que a gente ame uns aos outros como Ele nos amou. Jesus nos amou? E Ele disse, amai-vos uns aos outros assim como eu vos tenho amado? Ele disse isso. Como que foi o amor de Jesus? Perdoando os nossos pecados. Deus prova o seu amor quando deu seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Então, irmãos, esse povo não vai ouvir, e esse é o motivo, entre tantos, né, idolatria, o culto misturado,
vai para o culto mais pelo ritual do que para adorar a Deus. Eles cantam músicas que o próprio Deus revelou aos seus cantores, aos seus poetas, e eles cantam música, mas Deus não quer ouvir essas músicas. O próprio Deus revelou, mas não quer ouvir. Eles vão fazer festa e Deus diz: não quero mais festa. Mas o Senhor instituiu as festas das cabanas, a festa da Bernarda. Foi o Senhor que instituiu essas festas, a Páscoa, etc. Sim, mas eu não quero. Como o Senhor não quer? Primeiro eu quero vocês. Eu não quero rituais. Eu quero adoração. Então, e a gente vem para os cultos com a cara de quem pediu e nunca ganhou. Em vez de entrar alegre, né? Entrar alegre, eu estou no culto, eu estou na casa de Deus. Eu fui salvo, eu fui alcançado. Eu sou de Deus. Aí entra com sono, com cansaço. Aí o senhor não sabe o que eu passei hoje, mas você está onde? Esse é o problema, você ainda não entrou aqui. O corpo está aqui, mas você não entrou. Entra aqui, Deus está aqui, a presença de Deus está aqui, o renovo, o falar de Deus, o operar de Deus. Vocês entendem o que eu estou falando? Ou acham que isso é uma agressão ou é falta de educação? Isso é falta de educação. Aí esse povo, por causa de tudo isso, e tantas outras coisas, eles vão para o exílio. 70 semanas, 70 anos. E aí, o Daniel, ele vai descobrir, lendo Jeremias, que as 70 semanas se cumpriram. Vê que Daniel é um camarada de muitas contas, né? Se você ler o livro dele. E aí ele descobriu que as 70 semanas tinham se cumprido. E aí ele foi para a oração, clamar a Deus. Senhor, 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 Senhor. Como é bom orar. E não desistir, insistir. E orar segundo a palavra que você leu e sabe que ela é verdade. Abriu a palavra, é para nós, pode orar em cima. E aí, o que acontece? Daniel ainda vai ficar orando 3 anos para que Deus confirme. Se tivesse descoberto antes, né? Agora com 73 anos vai começar todo o mistério do rei Ciro, a autorização, o governo que ascende, o reinado, o império que ascende, e agora as autorizações para o povo voltar. Mas eu quero ir no caminho aqui, para dar tempo, senão a gente vai falar de muita coisa. Então, quando chegou o tempo para um povo que foi tratado no exílio, na Babilônia. Na Babilônia, só na Babilônia, tinha cerca de 20 tipos de templos diferentes, de deuses e adorações diferentes. Era uma cidade politeísta. Agora imagine para o povo de Deus que sabe que existe só um Deus no meio daquilo tudo. O povo que desprezou a terra que estava, agora foi para a terra da sujeira espiritual, para aprender a ser gente que valoriza a pureza espiritual. Após o exílio, o povo retornou a Jerusalém, mas a cidade estava em ruínas e enfraquecida. Estava enfrentando os problemas sérios de tudo isso que aconteceu. Quando Jerusalém foi por terra, o templo foi por terra. Os muros de Jerusalém foi por terra. Não existe cidade segura neste tempo se não tiver cercada de muros. E agora essa é a situação. E aí Neemias, ele vai liderar a reconstrução dos muros, enfrentando várias oposições. O próprio povo que se diz de Deus vai levantar contra Neemias. Ele vai usar aquela célebre frase, né? Estou fazendo uma grande obra. Eu estou fazendo uma grande obra e o quê? Não posso parar. E aí, Esdras, que é sacerdote e escriba, ele vai
ensinar a lei, promover a reforma religiosa que precisava. Nós vamos voltar? Vamos. Agora nós temos que voltar da maneira certa. Nós saímos porque estávamos da maneira errada. Agora que estamos voltando, temos que ficar da maneira certa. Quantos querem a presença de Deus? Tem que ser da maneira certa. Tem que ser da maneira certa. E aí, irmãos, quando esses dois, são dois dos principais que são levantados para esse tempo, tem outros, quando eles vêm com as características, né? Primeiro, Neemias recebe a notícia lá onde ele está, e aí ele vai orar, vai quebrantar o seu coração para Deus. Ele não se conforma em saber como estava Jerusalém, os muros caídos, a cidade, o povo em lamúria, em lamentação, dificuldade. Então ele vai sentir tudo isso, né? Ele vai deixar nascer nele esse desejo de reerguer a cidade de Jerusalém. Hoje para nós não é reerguer uma cidade, para nós é reerguer o altar de adoração, reerguer a nossa igreja, reerguer a proteção dessa igreja, com palavras certas, com ações certas, na unidade, orando juntos, clamando juntos, buscando juntos, adorando a Deus de todos. Meus irmãos, se todos nós que estamos aqui ouvindo, tivéssemos dado crédito, que cada culto a gente tem que adorar com a alma, todos os cultos nossos teriam renovo, batismo no Espírito Santo, milagres e maravilhas, mais do que tem acontecido, 100 vezes mais. Então, muitas vezes a operação de Deus está pequena, porque nós estamos com uma adoração pequena, um servir pequeno, um cultuar pequeno, e também não adianta vir para a igreja fazer barulho, tem que adorar primeiro lá fora, tem que ser primeiro lá fora, não é fazer propaganda aqui dentro, é ser de fato lá fora, quem Deus nos chamou para ser. Você acha ruim ouvir isso? Então, meus irmãos, vai acontecer tudo isso, elementos do avivamento que vão ser usados aqui nesse avivamento. Primeira coisa, irmãos, que vai acontecer, que nós lemos aí no capítulo 8, o povo se ajuntou como um só homem na praça. O que revela aqui, entre outras coisas? Preste atenção: interesse, desejo, querer, fome, sede. Pessoa que vai fazer 24 horas de jejum, 48 horas, 72 horas, uma semana, tem lá outros que fazem 40 dias monitorado e tudo mais. Irmãos, quando essas pessoas, dependendo da época, né, por exemplo, eu lembro aqui em Bom Jesus, né? Pastor Jesuel e uma turma estava lá no Bom Jesus domingo, fazendo, lá na igreja, fazendo o jejum, e eles estavam, não sei se foi, acho que 3 dias de jejum, e eles foram entregar orando na igreja, finalmente, acho que era tipo 6 da manhã que venceria o prazo. Aí eles estavam lá, 4 da manhã, uma panificadora ao lado. Já viu o cheiro de pão quando você está de jejum? Tem vezes que o diabo que usa, mas a maioria das vezes é Deus, para ver se a gente quer jejuar mesmo. Porque o cheiro do pão fica mais gostoso que até o cheiro da carne. É um negócio de doido. Aí ele está lá e aquele cheirão de pão da panificadora de madrugada entrou dentro da igreja. Acho que foi o diabo que soprou. Aí isso já estava sem argumento, né? Ele falou: vamos orar o Pai Nosso? Eu falei: vamos, pessoal. Aí, Pai Nosso que está no céu. A hora que chegou na parte do pão nosso de cada dia, eles travaram. Eles entregaram o jejum e foram para a panificadora.
de madrugada. Então, meus irmãos, é provocação. O que eu quero dizer com essa comparação, meus irmãos? Quando a gente tem fome de Deus, nada nos para. Quando a gente tem sede, que você descobre que tem uma mina de água ali, meu Deus do céu, você quer atolar a cara na mina de água. E ele diz: quem tem fome, quem tem sede, vem a mim. Jesus está falando muito mais, irmãos, de como achá-lo, do que dos que têm fome e sede, essas comparações pequenas. Ele disse: quem tem fome e sede me acha. É isso que ele está dizendo. Quem tem fome e sede realmente acha Ele. Eu quero Deus, eu achei Deus bêbado, eu achei Deus perdido, eu achei Deus no mundo das trevas, mas a minha alma tinha sede. E aí, dia 17 de setembro, ele falou: estou aqui, meu filho, é aqui mesmo, está aqui. Como é que você vai achar Deus se não sabe o caminho? Basta ter fome, basta ter sede, você vai achar. Basta ter fome, basta ter sede, você vai achar. Eu quero ter experiência, eu quero ter um encontro, eu quero ter algo, eu desejo mais que tudo. Então esse povo aqui, quando a gente lê que todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, interesse. Eu quero. Não foram 50%, 70%, todo o povo. Todo o povo. Pastor, essa sede, essa fome, ela vai embora? Vai, e a pessoa desvia. Então segura e tenha fome e tenha sede de Deus. Se vira, se levante e tenha fome e tenha sede de Deus. Quem tem sede, vem às águas e beba. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui, meus irmãos, são essas pessoas com interesse num só homem. E eu vejo o que aqui mais? Unidade. Como um só homem, está falando de unidade, sim ou não? Pensando, sentindo, querendo, olhando, se colocando para a mesma coisa. Deus vai falar conosco. Daracasúbia. Vamos lá, eu não fico de fora por nada. Já viu quando tem um show da banda fulano de tal, cantor, cantora fulana de tal, e os fãs viram um alvoroço? Eles deixam o emprego, eles pagam voos caríssimos, eles vão para a porta do lugar onde vende os ingressos, 1 dia antes, 2 dias antes, 3 dias antes. Por quê? Porque eles querem. Porque eles querem. E aí, quando estão na fila, pode demorar, não há problema. Eles levam comida para não sair da fila. E o assunto deles é o mesmo. Eu vou ver fulano, vamos cantar. Eles cantam a tal, não sei o quê. Cadê a nossa empolgação com o Rei da Glória? Cadê a sua empolgação com Jesus Cristo? É porque é de graça? É porque é de graça? É porque Ele está disponível? Baru, Seva, Ganácia. Nós temos que ter unidade na adoração, unidade na adoração, unidade na adoração, unidade na adoração, unidade no serviço, unidade na proclamação do Evangelho, unidade no jejum, unidade no dizimar e ofertar, unidade quando se diz obras, almas, unidade. Um só homem. Aí a Bíblia diz, no versículo 2, e Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. Aí vem o livro de Deus. Não adianta, e eu falo isso com dor no coração,
Não adianta o livro de Deus se você não tem interesse. Não adianta mensagens tremendas que Deus tem revelado e falado conosco se você não tem interesse. O que adiantou Jeremias profetizar tão claramente, profundamente, falando o nome de nações, o que ia acontecer se o povo não atendesse ao falar de Deus? O que adiantou essa revelação clara, profunda e impactante para o povo que não quis ouvir? O que adiantou a pregação de Jesus Cristo em João 6? Jesus trouxe revelações profundas que até hoje você tem que estudar mais ainda para tentar entender o que Jesus está falando ali. E revelações tremendas. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, estou aqui no meio de vós. O pão do Moisés é um, o pão de Deus sou eu. Quem comer da minha carne, beber do meu sangue, esse vai ter intimidade comigo. O povo vira as costas e vai embora. O pregador não tinha unção. O pregador não soube comover o povo, tomar a atenção do povo. O pregador não tinha sabedoria. Não adianta o livro de Deus se não tiver interesse. Não adianta as pregações se não tiver interesse. Se vier para a igreja só para passear, para ficar olhando um relógio, para ficar entrando no WhatsApp, para ficar olhando o jogo na hora do culto, tem que ter coragem demais. Não adianta. Mas para esse povo adiantou. Vou repetir. Para esse povo aqui, ó, do capítulo 8 de Neemias, para esse povo, adiantou. Eu não sei se está adiantando para nós as palavras que Deus tem trazido a nós. Mas para esse povo adiantou. E ele começou a falar da palavra. Então, depois dessa unidade, desse querer, dessa vontade, dessa disposição, então uma restauração da palavra de Deus. Sabe por que estamos aqui, meus irmãos? Porque nós fomos desobedientes à lei de Deus, à palavra de Deus. Sabe por que nós estamos aqui? Porque nós não confessamos os nossos pecados e seguimos nesses pecados. Sabe por que nós perdemos tudo isso aqui? Porque nós não adoramos a Deus como deveríamos. Sabe por que nós nos perdemos? Porque nós nos envolvemos com esse século. Muitos de vocês casaram com pessoas ímpias, de outras gerações. É por isso que nós estamos padecendo, porque a lei fala isso, e cada um ensinando minuciosamente, e atentando para que as pessoas aprendessem e entendessem. O que é o resultado dessa lei, dessa palavra? Confissão e arrependimento. Com quebrantamento profundo. O povo começou a chorar. Hoje as pessoas, quando ouvem que os mentirosos ficarão de fora, eles procuram outra igreja que não pregue sobre isso. Deveriam chorar os mentirosos. Eu menti, Senhor, me perdoa. Obrigado por revelar que eu estava em pecado. O Senhor me ama mesmo. Eu pequei, Senhor. Essas pessoas começaram a chorar com a alma. Chorar porque entenderam. Não é chorar que estão vivendo mal, porque não perdi meu carro, furou o pneu. Não. Chorar porque atingiram Deus com suas ações erradas. O arrependimento que nós falamos na terça-feira acontece aqui. Aí a pergunta é, quais são as nossas reações quando ouvimos aquela área que foi pregado que eu estou errado? Você está adorando a Deus como deveria? Estou fazendo uma pergunta bem simples, bem didática, só para você responder com seu intelecto. Você adora a Deus como deveria?
Você entrou nesse culto aqui, foi por causa de Deus mesmo. Porque se foi, a adoração tinha que ser mais. Se foi por causa de Deus, quando eu chego na casa da minha mãe, eu vou lá abraçar ela. Do meu pai, eu vou lá abraçar ele. Quando eu chego numa casa de alguém que eu fui visitar porque eu amo, eu chego alegre. Está entendendo ou não? Qual é o seu comportamento no culto diante desse Deus? Porque ele não falta culto. Ele não falta mesmo. Não estou usando chavão, estou usando esclarecimentos. Ele não falta, ele está aqui. Ele está olhando para nós, conhece nosso pensamento, ele lê o nosso pensamento antes que ele apareça. Ele sabe a intenção de cada coisa, o disfarce de cada um de nós. Então, é por isso que para Deus é chato, eu acho, né? É chato olhar para nós e ver a gente forçando a barra para adorar. Forçando a barra. Meu Deus, quem é Ele? Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus Santo. Ele é o que tomou meu lugar na cruz, Ele é meu Salvador, é meu amigo, Ele é meu Senhor incomparável. Eu não vim aqui para outra coisa primeiro, eu vim aqui por causa dEle, para adorar Ele. Você entende isso ou não? Então não disfarça porque fica ruim para Ele, Ele não gosta disso, Ele gosta de verdades. Por isso que essas coisas que a gente vai falando, que o Espírito Santo vai, que eu estou falando muita coisa aqui, eu estou no terceira palavrinha aqui do esboço, e é Deus que está falando conosco. Essas coisas que Deus fala, que Deus inspira, que não é outra coisa senão Deus conversando conosco para a gente mudar, para a gente acordar, para a gente sair daqui com uma decisão da alma de fazer aquilo que tem que ser feito, ou pelo menos de lutar para começar a fazer algo que para nós parece impossível, mas nós vamos dar o pontapé inicial e crer que Deus vai nos dar graça. Aleluia. O que gerou nesse povo ao ler Esdras a lei, a palavra? Gerou uma convicção de pecado. Eles disseram, nós pecamos e os nossos pais também. Tem gente que fica falando do pecado do outro, né? Primeiro esse aqui, nós pecamos e os outros também, todos nós precisamos de perdão. Essa convicção de pecado, ela tem que estar em nós, não de prática de pecado, mas a convicção do que é o pecado, e se ele porventura aparecer, um ligeiro e pronto abandono e virar as costas. Cuidado, o pecado é o pior adversário da nossa salvação. E aí, irmãos, por causa dessa convicção de pecado, um profundo arrependimento, com o povo confessando os seus pecados e buscando reconciliação com Deus. Não foi isso que aconteceu na pregação de Jonathan Edwards, pecadores nas mãos de um Deus irado? Ele pagou um preço tão grande para aquela mensagem, outras pessoas. Quando ele termina a mensagem, tinha gente segurando nas colunas do templo, do lugar onde estavam. Porque eles viram o inferno aberto e eles sendo tragados, se não confessassem os pecados. Mas, se pregarmos a mesma mensagem de Jonathan Edwards para a geração de hoje, eles não vão sentir nada. Verdade ou mentira? Porque nós estamos preocupados com o que temos que fazer daqui a pouco. É como se Deus não me tome muito tempo, viu? Porque o Senhor sabe que eu tenho muita coisa para fazer. E Deus dizendo, eu sou o dono do tempo. E eu sou o Senhor da eternidade.
Cuidado com o que você está ocupando demais. Vamos fazer uma rebuscada. Eu quero esse avivamento. Então eles vão confessando, arrependidos, buscando reconciliação. Essa confissão é uma confissão de busca, de tal maneira que eles só iriam cessar se alguém dissesse: Deus já ouviu. Como alguém aqui vai dizer no versículo 10, Esdras: olha, para de lamentar, para de chorar. Já aconteceu. Vamos para a festa. Vamos distribuir bolos, vamos comer carne. Aleluia. Já aconteceu, Ele já nos perdoou. Arebe, Adácia. A alegria do Senhor é a nossa força. Meu Deus. Como é bom ser livre. Que arabasure cai. O nosso Deus não veio para prender, Ele veio para libertar. E se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, aleluia. E aí o que vai acontecer? A partir disso, obediência e reforma. O povo reconheceu, pagou um preço muito alto para ver que realmente não era daquela forma que eles estavam vivendo lá atrás, na Terra Santa. Pagaram o preço no exílio, estava morto como em sepultura, mas Deus soprou no vale de ossos secos e começou a restaurar o seu povo, começou a trazer de volta o seu povo, aleluia. E esse povo agora diz: ó, eu não quero voltar para a Babilônia. E também não quero que Deus me tire da terra que Ele me deu. Então vou obedecer a partir de uma reforma. E qual é essa reforma? Aí nós íamos entrar em muitas coisas. Essa reforma, ela vai passar, meus irmãos, por várias coisas. Mas eu vou falar uma delas. A reforma deles passa por uma separação entre esposo e esposa. Porque havia um povo de Deus que tinha casado com ímpios, com gentios. E eles ouviram na lei que isso é extremamente errado e Deus abomina isso. E debaixo de um anatema, sob juramentos de maldição, eles vão separar e dispensar os ímpios com os filhos. Pranto, choro, muita dor. Porque para eles a lei não permitia. Então era um pecado. Hoje Deus não quer que a pessoa depois que casa, mesmo casando errado, separe. Deus quer que a pessoa agora pague o preço disso. Mas naquele tempo estava contra a lei de Deus e tinha que ser corrigido. E já que queremos reforma, tem que ser reforma de verdade. Isso é bonito nos judeus. Então há muita dor, muitas lágrimas, porque a mãe e os 2 filhinhos, porque os filhos têm que ir todos, porque é uma mistura. Não é pura. Então, dispensava e lágrimas e dor. Se nós queremos um avivamento real, uma mudança de vida real, temos que passar pelas lágrimas e pelas dores de ter que nos separar do que é preciso. Cristianismo não é alegria só. Aliás, ser cristão é ter 2 corações, lembra? Um para sofrer, um para ficar alegre o dia inteiro. Cristianismo, quando a gente vai ingressar principalmente, tem que ter sacrifício. Apresente os vossos corpos em sacrifício
vivo, santo e agradável. Nossos membros têm que ser apresentados a Deus. Nossas decisões. Tem coisa que vai doer demais, mas é necessário se você quer cura. É necessário se você quer avivamento. É necessário se você quer ter realmente uma aliança perfeita com esse Deus maravilhoso. Amém? Deu 9:04. Vamos ficar sobre os pés. Podemos prosseguir? Meus irmãos, se a gente quer algo de Deus, diga comigo aqui, se eu quero, com toda a minha alma, algo de Deus, eu tenho que me preparar, primeiro, para as dores. Porque para servir começa com negar a si mesmo e tomar cruz. Então primeiro eu tenho que preparar para as dores. E é Bíblia, não é que eu sou masoquista e que eu estou só pregando isso e aquilo. Não, é Bíblia. Sim ou não? Então prepare para as dores. Eu poderia dizer isso para quem vai casar. Henrique. Fabiana, prepare-se para as dores. Jander ficou daí, e eu. Prepare-se para as dores, porque casamento tem dores, tem crises. Tem, às vezes, o momento de transição, né? Estou saindo da casa dos meus pais para a minha casa. Solidão. Aquele medo, o que é que vai acontecer agora? Crise da realidade. Não é ser masoquista, é se preparar para o que realmente, de fato, acontece. E preparado, saberei viver e portar muito melhor. Serei mais abençoado e mais feliz. Maiores decepções, talvez, que acontecem com pessoas são de ouvirem que não vai ter problema e depois ver que tem. Então, vai ter problema, viu? Vai ter problema. Então, aprenda a resolver, trabalhar isso. E por que vai ter problema, pastor? Porque você está lá. Entendeu? E você dá problema. Certo? Eu dou problema. A Vilcelene dá problema. Mas só que ela é minha amada. É o amorzinho do meu coração. Então, é um problema que vale a pena resolver. Entendeu? Quer andar com Jesus? Prepare para as dores. Mas se prepare muito mais para um céu de luz maravilhoso, glorioso, poderoso. Onde o gozo é eterno. Rabassadaya. Glória a Deus. Depois nós vamos prosseguir na terça-feira que vem, se Deus quiser, e se Jesus não voltar antes. Mas nós estamos esperando ele voltar, né? Você quer alguma coisa? Tem fome? Tem sede? Vai tentar mudar para Jesus, para agradá-lo? Senhor nosso Deus e Pai, ministrei a palavra que deu tempo aqui nesta noite. E como o Senhor falou comigo, Senhor, obrigado, obrigado. Me ajude, Espírito Santo, a não esquecer. Ajuda-me, Espírito Santo, a praticar, colocar em prática tudo quanto eu aprendi e que é necessário. Abençoe a igreja, gera em nós essa fome gloriosa, esta sede maravilhosa, de encontrarmos com o pão da vida, com a água que mata a sede da alma. Oh, que tá se amanda, leva-nos para mais perto, Pai, que nós possamos ouvir Tua voz e obedecê-la.
ouvir tua voz e guardar os ensinamentos e praticar. Senhor, nos ajude, somos a igreja tua, levanta-nos como tua noiva e sê o nosso Deus para sempre. Pai, derrama, confirma, é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, em nome de